Agora, meus amigos, quero falar com vocês sobre o quê? Porsche. Mas não é nem o Porsche amarelo e não é nem o Porsche aqui da Zona Leste de São Paulo. Agora é um Porsche do Rio de Janeiro. A gente começou esse programa falando sobre o número de casos envolvendo atropelamentos, acidentes com Porsche. Os dois casos que a gente citou no começo do programa, dois casos que estão virando ações de homicídio. Agora o caso vem do Rio de Janeiro. Lá, a Polícia Civil está à procura do influenciador conhecido como Renando Grau, suspeito de atropelar e matar um motociclista de 47 anos, produtor rural, na BR-116, em Teresópolis. O acidente ocorreu após o influenciador, que dirigia um Porsche, ser visto saindo em alta velocidade de um posto de gasolina. Apesar de outra pessoa ter se apresentado como o motorista no momento do atropelamento, investigações apontam Renando Grau como o condutor, tornando-o, portanto, foragido da justiça. Meus amigos, é tanto acidente com Porsche, alta velocidade, pessoas morrendo, agora mais um motociclista, né, como é o caso do Porsche amarelo aqui em São Paulo, é de se preocupar, né? Tantos acidentes, altíssimas velocidades. E Guilherme Mendes, você que ainda não falou a respeito dos casos dos Porsches. Porsche hoje. Para variar, mais um caso do Porsche. O primeiro aspecto é que é uma infelicidade para a marca, porque de fato não tem nada a ver com o fato do carro ser Porsche ou ser qualquer outro, né? Isso é muito ruim, é uma coincidência trágica de que tenham sido... Mas posso só fazer um parênteses? A marca emitiu uma nota a partir desse terceiro acidente. Sim. É o que eu ia comentar, e eles lamentam, claro, e fazem a defesa da direção segura, como tem que ser, mas a questão está voltada talvez para o ícone, não é? A sociedade brasileira, e a gente olha muitas vezes os comerciais, né? Colocam os carros correndo, as pessoas desviando, o cara que corre como um herói, né? Faça valer o seu dia, faça alguma coisa grande quando ele sai lá, dirigindo como um louco, seja para entregar um documento, para rebater uma bolinha de tênis. A gente já viu propagandas desse tipo. Então, a questão que se coloca é onde é que está realmente o local do carro na nossa sociedade. Isso talvez tenha que ser discutido, né? O carro é visto como um elemento de virilidade, é visto como um elemento de poder, é visto como um elemento de ascensão social, e talvez essas pessoas, muitas delas, como a gente viu nesses casos, usam desse veículo, né? Usam dessa arma, porque aí ele deixa de ser veículo e passa a ser arma. Esse último episódio aqui de São Paulo, o carro foi usado propriamente como uma arma. Seria a mesma coisa que uma arma de fogo, ou então uma arma branca. A intenção era tão somente atingir e matar. Não estamos falando de acidente, nós estamos falando de crimes de homicídio, ou pelo menos a tentativa de homicídio. Essa reflexão que eu acho que tem que ser feita. Em paralelo, o enrijecimento das leis de trânsito, não é? E não ao contrário do que aconteceu a um passado muito recente, em que a pontuação de trânsito foi duplicada, ou seja, foi muito mais conivente com aquele que dirige mal, que conduz mal. O fim do seguro obrigatório, que era a última possibilidade de assistência para as vítimas de trânsito, porque quem bate um Porsche provavelmente tem um convênio de saúde. Agora eu pergunto, esse rapaz que morreu lá em Teresópolis, será que ele teria condição de se tratar caso ele não viesse a falecer? Ou então uma série de vítimas que não vêm a morrer, mas ficam sequeladas, ficam mutiladas. Então, de fato, há uma barbaridade no trânsito no Brasil, é algo que não tem precedentes no mundo todo, e acho que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, incluindo autoridades, montadoras, empresas de publicidade, empresas de bebida, tem que fazer um grande consenso e sentar e discutir muito seriamente essa questão. Sim. E, inclusive, só para concluir, né, senhor? Vai lá. Muitas vezes englobando os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, como acontece em alguns países do mundo, como instâncias que venha prevenir e, de uma certa maneira, impedir talvez a venda de bebida para aqueles que se declaram condutores ou que são condutores e estão naquele local. Em todos esses casos do Porsche, tem algum detalhe que chama muita atenção, né? Naquele primeiro caso, todas as imagens que mostram o cara em uma situação de embriaguez, a namorada dele tentando impedi-lo de dirigir, os depoimentos dos amigos, o próprio vídeo depois que foi revelado da mãe tentando tirar ele rápido daquela cena do crime, né, e o levando para casa, prometendo que ia levar para o hospital, enfim.
um tempero, um detalhe que agrava aquele primeiro caso. No segundo caso, que a gente repercutiu, o caso do Porsche amarelo, o histórico do cara usar o carro como um meio de ameaça, de perseguição, aqueles vídeos que foram revelados entre ele e os seus antigos sócios, né? E além da própria circunstância que gerou ao crime, que foi uma mera discussão de trânsito, o cara usou o seu Porsche amarelo para matar uma pessoa. Nesse caso do Rio de Janeiro, Priscila, um detalhe muito interessante. O que está suspeito de estar dirigindo no momento dos fatos tinha um mandado de prisão expedido contra ele, anterior, já existente por algum processo judicial. E aí, quando a polícia foi acionada, que ali colheu os primeiros depoimentos, recebeu uma outra pessoa de vestes limpas, sem nenhum ferimento, cabelo penteadinho, se apresentando como condutor, o que o delegado entendeu como falso. O delegado disse, não é você quem estava dirigindo, os depoimentos mostram que era o fulano de tal, esse tal Renan do Grau aí, que já estava e continua foragido da justiça. Sim. Priscila Silveira. Primeiro, só fazer uma consideração, o Brasil, de uma forma de estatística, mata mais na direção de veículo automotor do que com arma de fogo. A gente tinha essa estatística. Tamanha é a relevância da direção veículo automotor. Agora, Koba, respondendo a esse questionamento, nós temos no Código Penal um crime para essa pessoa que se autoacusa. É o crime contra a administração da justiça. Por quê? Porque a pessoa imputa a ela um crime que ela não cometeu. Chama crime de autoacusação falsa. O que é isso? Ou você imputa um crime a si, ou seja, a você, que não foi cometido ou que inexistente, que é o caso aqui. Então, se a pessoa se apresenta, isso é muito comum na direção de veículo automotor, principalmente pessoas que estão em situação ébria, passam, né, o comando do carro ou a direção do carro para outras, achando que não haverá punição, e é um crime contra a administração da justiça porque impede a verdadeira autoria, impede encontrar o verdadeiro autor, como foi o caso aqui. Só que é bom a gente lembrar que nós temos um princípio, eu sempre gosto de falar disso, que todo mundo fala, ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Um único problema, quando se trata da sua qualificação, ou seja, quem é ele, a pessoa, os nossos tribunais não vão passar a mão na cabeça dele. Então, ele não pode invocar o princípio de que ele não pode fazer prova contra ele mesmo e levar outra pessoa para depor no lugar dele. Sem prejuízo ainda de nós termos inúmeros outros crimes, fora a morte, nós também temos o crime de fraude processual. O que é o crime de fraude processual? Ele modifica o cenário do crime, ele modifica a autoria. Isso no Código de Trânsito Brasileiro a gente tem tipificação também. Então, sem prejuízo dessa pessoa que foi lá para ser ouvida em nome dela, ele pode responder pelo homicídio, pela fraude, também além desse homicídio. E aí, Diego Tavares, mais um caso. Pois é, Koba, eu tava com medo do Guilherme Mendes aqui propor um estatuto do desporcheamento, né? Depois dessa, tantos crimes cometidos utilizando o Porsche, né? A Priscila até trouxe aqui o dado. Pois dessa eu vou até vender o meu, do Porsche. Pois é, não fica... Eu compro, tá? Porque eu vou conduzir o Porsche de maneira muito segura. Pois é, mas que coisa, né, Koba? Que triste coincidência, né? É só o que a gente pode fazer aqui nesse momento, dar aqui as nossas condolências à família da vítima e esperar que a justiça seja feita no caso, tal como nos outros dois que nós repercutimos aqui, que as autoridades atuem de forma incisiva, não negligenciem aquilo que dispõe a lei, não passem a mão na cabeça de uma pessoa só pela sua condição financeira, pela sua condição social, e faça valer aquilo que dispõe o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, porque o Brasil não pode mais sobreviver com essa alcunha de país da impunidade. Que a justiça seja feita também nesse caso, que também, infelizmente, envolve uma Porsche. Fala, Pri. Só uma coisa, essa sensação que a gente tem de impunidade, o código, e aqui lembrando que o dolo tira a figura do Código de Trânsito. Sabe qual que é a pena para quem mata culposamente na direção de veículo automotor? De 2 a 4 anos. É muito pouco, né? É claro que nestes casos que nós trouxemos, né, a baila aqui no programa, nessa tarde de domingo, eles se voltam para a questão dolosa. Aí a pena é de 12 a 30 anos, a gente muda. Mas culposamente, então a gente tem muito... Se for qualificado, né, Pri? Isso. Por que tem complicação, Koba? Porque uma coisa é a pessoa tá acelerando, eventualmente por uma pressa, e de forma acidental pegar alguém, e outra coisa bem distinta, que foram os casos que nós trouxemos aqui nessa tarde, onde ele utiliza o carro como sendo um instrumento. Por quê? Hoje, com a facilidade, graças a Deus, né, da questão das pessoas terem direito ou condições de comprar carros, a gente tem muito carro na rua.
Então, ainda bem que tem carro, mas as pessoas usam isso de forma a não observar o dever de cautela, onde eles vão responder pelo Código de Trânsito e é forma culposa, a pena tem que ser de fato menor, mas utilizando isso como um armamento, mata mais, repito. Essa era a estatística de que arma de fogo, porque a chance das pessoas terem carro é muito maior, legalmente, do que aquelas que têm armamento. E aí fica difícil para o Estado, porque você vai mexer no bolso da pessoa. Aí a pena de um crime doloso não pode ser maior que o culposo. Aí o Código de Trânsito, a gente tem garantias constitucionais. E quem sofre com isso? A sociedade. Por causa que traz sim uma sensação de impunidade. Quero saber sua opinião, meu querido Acácio Miranda. Eu acho que meus colegas já disseram bastante e foram bastante assertivos nas suas ponderações. Mas eu acho que vale a gente frisar, Koba, a questão da pedagógica que a gente consegue extrair de tudo isso. A Priscila disse sobre o Código de Trânsito brasileiro. Quando nós analisamos no começo do programa os outros 2 casos envolvendo veículos desta marca, nós falamos aqui. São casos que estão tendo uma resposta penal maior que as respostas com as quais nós estamos habituados, exatamente para que sirva como lição para pessoas que estão na mesma situação, independentemente da marca do veículo que essas pessoas estejam conduzindo. O veículo mal conduzido, o veículo conduzido de forma excessiva, o veículo conduzido numa via com uma velocidade acima da condizente com aquela via, também acaba sendo uma arma e também traz resultados lesivos a toda a sociedade. Então, que fiquem as lições desses 3 casos agora, para que as pessoas aprendam e para que as pessoas sejam responsáveis. Porque esses problemas não dizem respeito só a elas. Esses problemas dizem respeito a outras famílias, a outras pessoas que são indiretamente prejudicadas e muito prejudicadas. Fala, Gui. Eu acho que também tem uma outra questão, que é a própria abordagem nesse sentido. O que a gente está fazendo aqui, a mídia no geral, colabora muito. Porque poucas vezes a gente via uma atenção da mídia e consequentemente, da sociedade em procurar respostas para esses crimes de trânsito, que não acontecem só hoje. Hoje a gente vê todos os veículos de mídia cobrando resultados em relação a esses incidentes. Some-se a esse, recentemente teve aquele outro de Guarulhos, né? De 3 jovens que vinham no carro, entraram na contramão, também pegaram e mataram um motorista de aplicativo. Não era um Porsche, era um carro popular comum, mas também haviam bebido, saíram, um deles não tinha habilitação, e o que inclusive se apresentou como quem vinha conduzindo o carro. Então, a sociedade, de uma maneira geral, acho que está cansada, percebeu o quão lesivo é o trânsito brasileiro em relação a outros trânsitos no mundo todo e está cobrando sim resultado. Por sorte, as polícias estão sendo muito competentes em identificar, chegar a pormenores, e espero que quando isso passar da etapa policial e vá sim para o processamento no Poder Judiciário, as penas sejam duríssimas e, como meu amigo Acácio colocou, sirvam de exemplo e paradigma para que quem quer pegar o carro ou para descontar frustrações ou para relaxar depois de ter bebido, pense não uma, mas 10 vezes antes de fazer isso.